lindos e lindas do coração de Deus e do meu coração, vocês estão bem? Eu espero que sim. Bom, mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro, onde eu começo aqui a fazer uma mudança de assuntos, falando sobre a palavra, sobre o que o Deus quer falar aos nossos corações. E se você não viu ainda o vídeo, você ama mesmo Deus? Ou como amar a Deus? Clica aqui nos cards. Eu espero que esteja desse lado aqui. Seja impactado com a palavra. Que Deus te abençoe. Bom, o vídeo de hoje, ele fala também sobre amor, só que amor ao próximo. Sozinho, jamais. Sozinho? Jamais? É uma exclamação ou uma pergunta para você? Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre como que está a nossa vida, o que Deus tem para nós em relação ao próximo. Eu, que já tenho 21 anos, tenho muitas experiências com amizades e principalmente por conta daquela dúvida. Será que eu vou ter uma amiga? Quem é a minha melhor amiga? Já fiz essa pergunta diversas vezes para minha mãe. Mãe, quem é a minha amiga? Mãe, como ter uma amiga? Eu nunca vou ter uma BFF. Como? Nunca vou ter? E aí que tá a questão. Deus falou profundamente comigo em relação a isso, sobre amizade. E eu espero que no final você também venha ser impactado com essa palavra, tá bom? No final eu falo qual foi a resposta de Deus para mim. Eu espero que ele tenha uma resposta também para você. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4, 5, 6 e 7. Isso mesmo. Nós vamos estar falando aqui um pouco sobre Paulo, tá bom? Esse homem, né, tão encorajador para todos nós, tão fiel. E diz assim no versículo 4, desculpa. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de ter chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus que anima os desanimados, aleluia, mas animou nós com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estavam com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso, agora eu estou mais feliz ainda. Em pergunta, geralmente, eu uso a versão NTLH. Paulo estava ali, né? Ele havia sido... Bom, Paulo sempre teve as suas perseguições como um bom cristão ali, que nunca desistiu do chamado e do ministério que Jesus entregou, que Deus entregou para ele. E Paulo havia sido alvo de muita acusação, muita, principalmente por falsos cristãos. Ele chega ali na igreja de Coríntios, onde está acontecendo muitas coisas, a grande maioria em desordem, e ele começa ali ministrar o ensinamento para eles. Mas aí está a questão. Quando nós somos, direcionados a alvos de especulações que estamos fazendo coisas erradas, nos retraímos e nós começamos a julgar o outro, sendo que às vezes o outro quer só nos ajudar. Por isso, vamos ouvir mais os nossos amigos? Isso mesmo. Só que ali, quando Paulo começou a falar para a igreja de Coríntios o que estava tudo em desordem e essas pessoas começaram a ter outros olhos para ele, Paulo ocorreu o quê? Se angustiou, isso mesmo. Mas, quando Paulo chega da Macedônia, que ainda assim continua acometendo de tribulações, medo no coração, tudo isso que acontece com todos nós no nosso dia a dia, ocorre uma coisa magnífica, que é justamente a chegada de Tito. Paulo encontra Tito. E não só isso, Tito traz boas novas. Tito traz notícias que os irmãos estão com saudade de Paulo, que os irmãos estão orando por Paulo, estão intercedendo pela vida dele. Tito chega falando de um consolo, isso mesmo. Tito foi um consolo para Paulo, porque no versículo 6 e 7, aonde fala que Deus que anima os desanimados, no versículo 6, Deus que anima os desanimados, né? Deus animou a Paulo com a chegada de quem? De Tito. Tito chegou na vida de Paulo com boas novas. E Tito também trouxe ânimo para Paulo. É isso mesmo.
Quantas vezes nós estamos desanimados e simplesmente chega alguém na nossa vida para nos animar, para nos dar mais um motivo? E Deus usa essas pessoas. Às vezes a gente acha que nós estamos sozinhos no mundo. Quantos momentos aí nessa pandemia você não pensou nisso? Mas aí tá a questão. Existe o tempo certo para tudo. E este foi o momento em que Deus viu que era para Tito chegar ao encontro de Paulo, trazer boas novas e ainda animá-lo. Ou seja, Deus sabe que Ele precisa nos consolar. Você não precisa dizer isso para Deus, só que você pode pedir. Só que o tempo certo é Ele que vai te dar, porque esse foi o tempo certo para o consolo de Paulo, justamente porque foi o tempo certo lá na igreja de Coríntio, onde eles já estavam vendo Paulo de uma maneira diferente, certo? Vocês entenderam? E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre ânimo, sobre consagração, sobre a videira e sobre a conexão vertical e horizontal. Desde Gênesis, o plano principal de Deus foi o quê? A família. Foi o quê? Foi a proximidade com alguém, né? Que nós tivéssemos alguém. Porque em Gênesis 2, versículo 18, Deus fala que não é bom. Deus ainda não tinha falado a palavra não é bom. Ele somente tinha falado a palavra e viu Deus que era bom. Mas quando ele disse, quando ele pronunciou não é bom que o homem viva só e trouxe Eva para o quê? Para trazer boas novas, para animá-lo. E foi aí aonde Deus viu que era bom a união de um com o outro, né? E é justamente isso, o propósito de Deus de termos irmãos foi desde a nossa criação, foi desde a criação de Adão e Eva. Nós aprendemos mais ainda numa história que a gente aprende desde que nós somos pequenos, que é o pastor e as 100 ovelhas, que está lá em Lucas 15, 4. Vamos abrir? Jesus vai falar: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa o campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Esther, o pastor, deixou as 99. Sim, o pastor deixou as 99. Só que aí que tá a questão. As 99 eram justamente o quê? 99. Elas tinham umas às outras. A que estava perdida não tinha ninguém. Ela só tinha ela mesma. Então, foi de prudência que o pastor fosse lá, pegar aquela que estava perdida e trazer novamente para o rebanho. Eu nunca tinha parado para pensar nessa hipótese dessa versão, né, bíblica, mas eu achei isso tão fascinante quando eu parei para pensar, e é justamente isso, as 99 elas tinham umas às outras. Então, umas ajudavam as outras. E uma coisa ainda mais linda que nisso nós podemos trazer, porque um precisa do outro, é na congregação, isso mesmo. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos dos nossos irmãos. Jesus vai falar lá em João, capítulo 15, aonde ele é a videira e nós somos os ramos. Sim, Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Então isso é magnífico, porque nós somos os ramos, só que existem ramos que são formados de outros ramos. E aí é onde a gente tem que aplicar na nossa vida, que nós temos que ter sim irmãos, nós temos sim que ter amigos, nós não podemos ficar sozinhos. Mesmo que aconteceu alguma coisa, nós temos que ter amigos. Nós precisamos um dos outros para nos animar, para nos trazer boas novas, assim como Tito fez com Paulo. Existem amigos que nós vamos carregá-los para a vida eterna. Isso mesmo, nós vamos carregar muito aqueles amigos que precisam sempre de uma palavra, que precisam de um auxílio. Nós precisamos animar sempre os nossos amigos. E tem amigos que nós vamos precisar toda hora estar animando, dando uma injeção ali de adrenalina, entendeu? Por quê? Porque a videira, ela tem muitos ramos e desses ramos saem outros ramos. Então, que influência você está sendo para os seus outros ramos? Que influência você está sendo para os seus amigos? Que de você conheceram Jesus e através da sua vida, o que será que eles estão vendo? Qual é o reflexo que você está passando de Jesus para os seus amigos? Porque todos nós somos seres influenciadores.
e também somos influenciados. Sendo assim, o que você está influenciando? Que tipo de conversa você tem na roda dos seus amigos? Quem são os seus melhores amigos? Quem? São pessoas que conectam exatamente ramo a ramo ou simplesmente está jogada em uma outra parte ali da plantação, do jardim? Porque não há nada mais lindo, mais convicto. Isso é uma das coisas magníficas na história de Paulo e Tito. É quando Tito vem e fala para Paulo o que está acontecendo. Fala das maravilhas, das promessas de Deus para eles. Do que está acontecendo no ministério. Então, o que você está conversando? Seus amigos são da igreja, seus amigos são do mundo. As conversas com os amigos da igreja estão sendo conversas para edificação ou estão sendo imoralização? Temos que pensar nisso, né? E aí que vem a última parte que eu fiquei, Deus, muito obrigada, porque eu aprendi muito com tudo isso aqui que eu estava estudando. Existe a conexão vertical e horizontal. Você já deve ter escutado isso, algum pregador ou alguma pregadora falando, que existe conexão vertical e horizontal. A vertical é a nossa conexão com Deus e a nossa horizontal é a conexão com os nossos, o quê? Com os nossos amigos, com as pessoas que estão aqui na Terra. E gente, pra gente ter uma conexão com Deus, nós precisamos ter uma conexão horizontal primeiro, tá bom? Ah, Esther, isso aí que você tá falando, abre lá em Malaquias, capítulo 2, que Deus vai estar falando literalmente isso para Malaquias, sobre a questão que ele não tinha consertado as coisas terrenas. Então, como que ele ia consertar com as coisas com Deus? E aí é onde entra a parte que nós temos que mais pensar, que é sobre o quê? O perdão. A conexão horizontal, ela tem muito a ver com isso, o perdão. Às vezes, você não está conseguindo ter uma conexão com Deus por conta que você não está deixando ter essa conexão com o seu irmão. Porque lá no Pai Nosso, vamos abrir em Mateus 6, e diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas por vocês. É o versículo 14 e 15. Perdoe para ser perdoado. Tenha conexão para ter conexão com Deus. Congregue para você poder ter o projeto família, o propósito que Deus nos uniu. Carregue o seu irmão sim, anime o seu irmão, assim como Tito animou a Paulo, mesmo com as coisas benéficas que Deus estava fazendo pela vida de Paulo e o usando. Mas às vezes nós precisamos, já falei, de uma injeção de ânimo, de uma injeção de adrenalina. Não se aproxime de pessoas que vão o quê? Estar te ajudando, e vão estar te animando, vão estar te levando para o caminho certo, que esteja te levando para a mentalidade espiritual, como no vídeo passado, não para a mentalidade carnal. E sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Justamente foi essa, que haveria o tempo certo e que eu teria as amigas. Hoje já estou colhendo alguns frutos. Não basta somente também nos animarem, mas seja um amigo que anima o seu próximo também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Eu espero, comentem aqui embaixo, por favor, né, o que houve, o que falaram com vocês, se já aconteceu alguma experiência, porque são experiências que a gente gosta de compartilhar. E por que não, né? Deixa o like aqui, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha esse vídeo com o seu amigo ou com um amigo que precisa de um amigo. Um super beijo e até a próxima!